Fala pessoal, tudo certo? Bom, para o vídeo de hoje eu vou estar explicando o funcionamento do Webcache Poisoning e como vocês conseguem explorar essa vulnerabilidade, conseguem encontrar ela em ambientes reais, seja em um pentest, seja em um programa de bug bounty, por exemplo. E para isso eu vou entrar um pouco na teoria, utilizando parte da documentação aqui do Portswigger, e depois eu já sigo para a prática, né, fazendo um laboratório com vocês. Daí nesse laboratório eu demonstro tanto a request como a response, o que vocês devem estar sempre de olho para verificar se um determinado endpoint é vulnerável, uma rota é vulnerável ou não, e também como de fato vocês conseguem explorar isso na prática. Então, para a gente começar, o Web Cache Poisoning, na verdade, é um envenenamento do cache da aplicação. E basicamente, esse envenenamento você precisa utilizar de alguma outra vulnerabilidade dessa aplicação para conseguir fazer com que esse envenenamento ele seja servido para diversos usuários da aplicação. Ou seja, normalmente para essa vulnerabilidade, a gente vai precisar utilizar de algumas outras para conseguir explorá-la, para conseguir fazer com que esse ataque seja mais massivo. Então, ao invés de a gente somente envenenar o cache da aplicação com a resposta, por exemplo, maliciosa ou algo do tipo, a gente utiliza de algumas vulnerabilidades, algumas brechas de segurança que a aplicação já tenha, que você já conseguiu detectar, para daí sim armazenar dentro desse cache da aplicação, né, fazer o envenenamento dele e para servir esse ataque para diversos usuários. Bom, e para a gente começar a ver um pouco mais na prática, né, sobre essa vulnerabilidade em si, a gente pode observar nesse quadro que aqui, na verdade, está retratando a request que um usuário está fazendo para um sistema, e aqui a response que o servidor, ou então o cache da aplicação, está retornando para o usuário. Basicamente, o usuário está tentando acessar o endpoint root da aplicação e esse endpoint ele aceita alguns parâmetros, né? Por exemplo, a linguagem, a região, e basicamente para servir o usuário com o idioma que ele deseja. E aqui no host, seria a URL que o usuário está tentando acessar, e aqui a gente pode ver que a aplicação ela aceita o X-Forwarded Host, que na verdade esse X-Forwarded Host ele serve para a gente colocar o host que a gente deseja, né? O host de origem da request, no caso. Só que o usuário, né, um atacante no caso, ele ao invés de colocar um valor de host aqui, por exemplo, igual a este, ele pode colocar algum comando, né, algum script e testar para verificar se o servidor ele vai devolver alguma resposta que seja que dê algum indício de algum ataque em específico, alguma brecha, uma vulnerabilidade que o servidor tenha. Para isso, basta a gente dar uma olhada na resposta que o servidor nos traz. E nesse caso, nesse exemplo específico, ele colocou um site que possivelmente a resposta, né, que o servidor ele está esperando para essa request aqui, ele seja está esperando um site, então um A e um ponto seria basicamente para conseguir burlar essa detecção do servidor, né, para ele conseguir armazenar essa informação. Em seguida, ele fecha a tag e abre uma tag de script com alert one. Então, basicamente, ele está tentando fazer com que o servidor ele armazene essa informação e sirva para os usuários que acessarem essa página. Se a resposta do servidor ela estiver no cache. Então, aqui, basicamente, o servidor retornou para o usuário 200 OK e o cache control public. E também uma meta tag aqui de Open Graph Image com um conteúdo exatamente igual com o conteúdo que ele colocou lá. Só que com a adição do endpoint /cms social.png. Então, a gente pode notar que a aplicação ela está basicamente armazenando essa informação que o usuário acrescentou na request sem nenhum tipo de validação exatamente, né? Porque o usuário simplesmente colocou um script, alert1, que é um ataque básico, né? Bem conhecido de cross-site scripting, e a aplicação basicamente está armazenando essa mesma informação dentro dela, o que não seria o desejável, né?
Isso daqui não pode acontecer, porque qualquer pessoa que acesse esse mesmo endpoint, se essa rota estiver realmente no cache, sendo servida através do cache, ou seja, ela vai ficar armazenado dentro dela toda essa informação aqui da request. Então, qualquer usuário que acesse essa mesma rota vai ser feito um alert one no browser dele. Então, esse daqui realmente não seria algo que a gente espera, né, de uma aplicação segura, uma aplicação séria. Bom, e você pode também estar pensando, né, nossa, mas esse alert one, na verdade, ele vai ser realmente executado dentro da aplicação, dentro da página do endpoint que o usuário acessar, porque aqui está um a ponto, abre aspas duplas, fecha a tag, né? Então, bom, na verdade, sim, isso daqui é tudo proposital, tá? Então, esse fechamento de tag, esse fechamento de aspas duplas também é tudo totalmente proposital para conseguir de fato executar esse script alert one. Por conta da aplicação estar esperando, né, dentro desse meta tag aqui, meta property, image, content igual, abre aspas duplas. Aqui a gente tem que colocar algum valor e fechar aspas duplas para a gente conseguir sair desse content. Então, o content, ele abre aspas duplas, e para isso a gente colocou o a ponto aspas duplas. Ou seja, aqui vai ter um a ponto aspas duplas, e aqui a gente fechou uma tag. Aqui a gente fechou a tag. Então, basicamente dessa forma, a gente consegue sair de dentro desse content, que ele termina exatamente aqui nessas aspas duplas, e essa fechamento de tag está sendo fechado para cá. Então, eu tenho esse meta, daí fechou a tag no meta, e agora sim a gente começou o script de fato, que vai ser executado, que é basicamente isso aqui. Então, o script, alert one, e fecha a tag de script. Por isso que ele é executado dentro do, ele é executado na página, né, nesse endpoint específico para qualquer usuário que acesse ele. Bom, então vou acessar esse laboratório aqui, que é o primeiro relacionado a esse tema. Aí aqui a gente pode ler algumas informações, né, do que para resolver o laboratório, o que que a gente precisa realmente fazer. Então a gente pode ver que, na verdade, para a gente resolver esse laboratório, a gente tem que fazer um ataque de Poison para o cache da aplicação e que execute, na verdade, esse payload, que é um alert document.cook no browser do visitante, né? Então, para isso, a gente pode clicar aqui em Access the Lab, e então é servido para a gente esse conteúdo, essa página aqui, né, essa URL do laboratório, e a gente pode agora abrir o Burp Suite para a gente testar realmente, de fato, né, a aplicação. Então, a gente entra aqui no Burp Suite e a gente consegue, por exemplo, nessa tela aqui de Target, a gente pode vir em Scope, a gente clica em Add, e a gente copia a URL, na verdade, do laboratório, né? A gente colocar no escopo do teste aqui do Burp, dá um OK. Daí a gente vem aqui na aba Proxy, dentro de HTTP History, a gente pode colocar Show Only in Scope Items, para realmente mostrar para a gente somente o que tiver dentro do escopo do nosso teste, que na verdade é somente a URL que a gente vai testar do laboratório da Port Swigger. Então aqui a gente consegue ver todas as requests que a gente está fazendo, e a gente tem essa request aqui para o endpoint root da aplicação, que basicamente a gente precisa fazer com que ele seja armazenado no cache da aplicação e também que a gente explore alguma outra vulnerabilidade. Nesse caso, o laboratório é uma vulnerabilidade de cross-site scripting, né, que estava falando no enunciado do exercício. Então, a gente precisa fazer com que a gente utilize de algum parâmetro, algum valor para trigar um cross-site scripting aqui na resposta por parte do cache da aplicação, para fazer com que o cache da aplicação seja envenenado com o cross-site scripting para servir para os usuários que acessem esse endpoint específico. Então, para isso, eu clico aqui em Command R para enviar para o repeater e a gente conseguir começar a fazer os testes. Então, a gente pode clicar aqui em Send. Bom, beleza, daí aqui na resposta que a aplicação está nos dando, tem o HTTP 200 OK, todo o conteúdo da página, e aqui a gente consegue ver, né, que na verdade é o mais importante, seria a parte do cache control. A gente já sabe que a aplicação provavelmente vai fazer o store dessas informações
dentro do cache dela, porque aqui a gente tem alguns indícios, como cache control, com max age de 30, né, com 30 segundos de age. Então, depois que passa 30 segundos, na verdade, a gente tem que requisitar novamente, fazer uma nova requisição, para a gente conseguir salvar no cache as informações de novo. Aqui nesse caso, o age 0, porque eu acabei de enviar a request, e xcache miss, porque não tem essa informação dentro do cache ainda, porque a gente acabou de enviar. Se a gente enviar novamente, aí sim, iria dar xcache hit, ao invés do miss. Bom, basicamente, a gente pode enviar de novo, vai dar um miss de novo. Se a gente enviar mais uma vez, pronto, agora já deu um hit. Ou seja, essa informação aqui, ela não foi pro server da aplicação, ela foi, bateu direto no cache da aplicação e o cache retornou pra gente. Tanto foi bem rápido a resposta. Porque já tem um hit, o age de 3, ou seja, quando o age for igual a 30, a gente já perde essa informação do cache. A gente precisa requisitar novamente, porque aqui vai ser xcache miss. Bom, beleza, a gente já sabe que esse endpoint específico, a gente consegue armazenar essas informações dentro do cache da aplicação. Então, uma etapa, ok, né, já está cumprida. A gente consegue fazer com que esse endpoint armazene as informações dentro do cache. Ok. E o cache vai servir para todos os usuários que acessarem esse endpoint. Só que agora a gente precisa pensar de um jeito de explorar essa vulnerabilidade. Para isso, a gente precisa tentar achar um cross-site scripting dentro desse endpoint aqui. A gente tem acesso a algumas ferramentas, algumas extensões aqui dentro do Burp Suite. Para esse exemplo em si, a gente pode tentar fazer um brute force de alguns headers dentro da request para a gente verificar se a resposta aceita algum determinado tipo de header. Nesse caso, a gente pode apertar com o botão direito, vir em extensões, para o Minder e Guess Headers. A gente pode dar um OK. Na verdade, essa extensão aqui, o que ela vai fazer, né? Basicamente, ela vai tentar fazer um brute force de diversos tipos de headers. Ela vai colocar na request e verificar se a resposta teve algum tipo de alteração. Para dessa forma, ele validar se essa resposta ela está aceitando um header específico ou não. Ó, aqui a gente pode ver esses logs, né, que estão sendo criados por base dessas requests que ele está fazendo, desse brute force. Aqui a gente nota, né, que ele começou o brute force nessa URL específica que a gente está testando do laboratório. E aqui a gente vê que ele identificou um parâmetro, que é chamado de xforwarded host. Então, já que ele identificou que esse parâmetro existe, que a gente consegue utilizar ele na request, a gente pode voltar aqui no repeater e basicamente colocar esse parâmetro. Então, exported host. E a gente pode colocar qualquer tipo de URL, apenas para testar, né? Então, teste.com, por exemplo. Ok, vamos ver se essa resposta aqui nessa aplicação, ela está armazenando esse nosso valor que a gente colocou aqui, né? Ou seja, teste.com. A gente pode pesquisar aqui embaixo, nessa barrinha, como teste.com. Ó, e realmente, a gente já achou. Então, o que é, na verdade, essa aplicação ela está fazendo? Ela, dentro do body, tem uma tag de script que está aceitando, né, um arquivo JavaScript, que, na verdade, está simplesmente pegando o valor que a gente colocar aqui na request, dentro desse parâmetro aqui, e fazendo append dele dentro desse source. E até é interessante porque dentro desse source, ela está colocando barra resources, barra js, barra tracking.js. Ou seja, ela está basicamente criando um diretório e aqui um arquivo específico chamado de tracking.js e servindo nessa aplicação. Então, se a gente controlar esse tracking.js, esse arquivo em específico aqui, se a gente tiver, na verdade, uma URL que a gente coloque dentro dela, cria um diretório barra resources, barra js, barra tracking.js, e dentro desse tracking.js a gente colocar um script malicioso, basicamente essa aplicação aqui, ela vai carregar esse script malicioso que a gente controla para qualquer usuário que acesse o root da aplicação. Ou seja, a gente utilizou do Webcache Poisoning e também do Cross-Site Scripting para conseguir fazer essa exploração, para conseguir servir esse Cross-Site Scripting para diversos usuários, porque a gente envenenou o cache da aplicação
e através desse cache envenenado, ela simplesmente vai servir esse conteúdo envenenado, esse conteúdo com cross-site scripting, para todos os usuários que acessarem o root da aplicação. Esse é o poder dessa vulnerabilidade. Bom, então já que a gente não controla esse teste.com, né, que foi na verdade um endpoint de exemplo, o Port Swigger, ele consegue ajudar a gente nisso, né, de fazer com que a gente controle um endpoint específico. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui para a URL do laboratório e clicar em Go to Exploit Server, ele vai carregar para a gente um exploit que a gente controla. Ou seja, o que acontece se a gente, agora que a gente controla esse endpoint específico, ao invés daquele teste.com, a gente apontar para essa URL em si, e dentro dessa URL a gente colocar um código JavaScript para simplesmente retornar o cookie do usuário. Então a gente pode copiar, né, essa URL do laboratório, daí a gente pode voltar para o Burp Suite e ao invés desse teste.com, a gente pode simplesmente colocar a URL do nosso laboratório. A gente coloca essa URL específica e envia para a aplicação, a resposta do servidor vai ser basicamente fazer um append novamente, né, dessa parte aqui, dessa URL do nosso X4 de host, e somando a ela, né, o bar resources JS tracking JS. Então, na verdade, ele vai trigar esse tracking JS. Só que a gente não tem um tracking JS, a gente não tem essa rota aqui. Mas o que acontece se a gente criar ela? Então, a gente pode voltar de novo aqui no nosso exploit server e ao invés do file barra exploit, a gente pode colocar barra resources barra js barra tracking.js. O que acontece se a gente colocar, por exemplo, um alert document.cookie, fazendo com que a gente pegue exatamente o cookie do cliente que acessar essa rota específica. A gente pode dar um store. Então, ok, toda vez que o usuário acessar a rota barra da aplicação, ele vai ser servido com esse body e contém esse payload alertdocument.cookie. Então, se a gente voltar no nosso burp, aqui no nosso X4 de host, a gente colocou o host que a gente controla. E se a gente der um send, como resposta, a gente vai ter essa mesma tag de script, né, que foi criada anteriormente. E aqui no source, a URL que a gente colocou, e o barra resources barra JS tracking JS. Então, na verdade, o cache da aplicação, ele está lendo esse tracking JS. Tudo que tiver dentro dele vai ser executado, porque ele está dentro dessa tag script. Só que ainda não está no cache. Para a gente conseguir colocar no cache, a gente manda novamente a request. E como passou dos 30 segundos, né, eu mando novamente de novo. Então, agora sim, está no Xcache hit, ou seja, essa informação está dentro do cache, o cache que nos serviu essa informação. Então, se a gente voltar para a nossa URL no root da aplicação, a gente vai ter basicamente o alertdocument.cookie que a gente criou. Como vocês podem ver, foi trigado o alert da tag de script. E com isso a gente resolve o laboratório. Então, só recapitulando, a gente controla essa URL, então a gente consegue utilizar ela no X4 de host, e a aplicação em si, ela está lendo o diretório resources js.tracking.js. Ou seja, se a gente criar esse diretório dentro da URL que a gente controla, a gente consegue servir qualquer código JavaScript, porque o cache da aplicação vai estar lendo exatamente esse arquivo. Então, qualquer usuário que acessar essa rota barra da aplicação, né, ele vai ser servido com esse payload de script, que está exatamente aqui. Então, por isso que a gente conseguiu fazer trigar esse XSS, esse cross-site script, e executar exatamente esse alert document.cookie, concluindo assim o laboratório. E foi isso para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e realmente entendido essa vulnerabilidade. Qualquer coisa, me deixe à disposição nos comentários. Esse laboratório eu achei bem interessante, por isso eu resolvi trazer para vocês. E é isso, qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, até mais, pessoal.